agora vamos falar sobre alimentos saudáveis, principalmente relacionados à produção orgânica. E Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina, está incentivando cada vez mais esse cultivo. Estamos com o Rivelino Silva Simas, que é responsável pelo setor de produção orgânica da Unidade de Desenvolvimento Rural aqui de Joinville. Rivelino, bom dia, bem-vindo, tudo bem, meu caro? Bom dia, uma satisfação estar aqui com os colegas da Jovem Pan, falar um pouquinho da agricultura do nosso município. É sempre importante a gente falar desse tema, né? Porque a gente sabe que a produção orgânica tem lá seus desafios, mas tem conquistas também. Qual é o cenário que nós temos atualmente na região de Joinville, hein? Em relação à produção e o consumo também? Nós temos em torno de 46 produtores, né? Que são das certificadoras participativa e auditada, são 2 modelos de certificação, né? E tem as lojas que comercializam esses produtos, né? Então hoje a gente tem loja no mercado público, tem as lojas individuais, tem orgânicos de alguns produtores que tomaram a iniciativa, né? Como Matiola, Pura Vida e dentre outros na cidade. Então a gente tem essa expectativa de aumento dessa oferta ao longo dos anos, à medida que mais produtores vão aderindo aí ao processo de certificação, né? O Rivelino, e além desses espaços, como você citou, né, como é que os produtores estão aproveitando essas oportunidades? Isso, tem as feiras livres e as feiras que ocorrem até por promoção da própria prefeitura, da Unidade de Desenvolvimento Rural, né? Então, nessas feiras, o produtor tem a condição de fazer essa venda direto ao consumidor final. Isso proporciona principalmente essa questão do preço do orgânico, que ainda é uma discussão que se leva, né? E o preço do orgânico ainda ele não é tão atrativo, né, ainda para o consumidor, por conta de o custo de produção para o orgânico ser mais alto também, né? E como é que a gente pode trabalhar essa questão de preço, né? Porque a gente sabe que lá na ponta a produção é um sistema que dá muito trabalho, encarece também. E aí, naturalmente, para repassar para o consumidor acaba sendo uma consequência. Como é que a gente chega a uma equação nessa conta, hein? Um dos gargalos é a questão do crédito, né? Porque o crédito rural, principalmente, quando ele atende o produtor, ele é muito voltado para a monocultura, para aquela grande cultura, né? E a gente sempre faz essa discussão. Quando foi para o produtor vir para a monocultura, utilizar os defensivos agrícolas, teve todo um apoio, né? Teve toda uma base de apoio, até do ponto de vista das estruturas de Estado mesmo, né? Para que o produtor saísse daquela produção que ele tinha, que era uma produção sem uso de veneno, para ir para uma produção chamada convencional. Em alguns setores ela foi fundamental para o desenvolvimento do agronegócio, mas para a agricultura familiar foi bem complicado, porque a gente perdeu muitas atividades que eram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura familiar, né? Imagine se a gente tivesse hoje aquelas plantações de café que a gente tinha na década de 50, de 60, né? O café orgânico hoje, de mata, ele é vendido a preço de ouro no mercado internacional. E infelizmente a gente perdeu isso. Então a gente só vai conseguir ter uma nova condição da produção orgânica, falando mesmo a nível de país, quando tiver crédito rural voltado para a produção de agroecológico. Isso que a gente tem perseguido. Até na sexta-feira teve um seminário lá em Piraberaba, que vários setores aí tiveram unidos, né? Tinha Sebrae, tinha Ministério do Desenvolvimento Agrário, tinha a própria EPAGRE trazendo novidades aí de financiamento para o setor de orgânicos. Então isso para a gente gera uma expectativa de que possa melhorar a condição de crédito para o produtor. O Rivelino, ainda falando nessa questão de apoio, né? O que suporte que a Unidade de Desenvolvimento Rural de Joinville oferece para aumentar justamente a produção aqui na cidade? Isso, aí tem a questão da assistência técnica, que é fundamental, porque hoje para o produtor ser orgânico ele tem que romper uma barreira burocrática bastante grande, existe uma cobrança muito grande, né? E também a questão da capacitação, que é a questão dos cursos que a UDR oferece em quantidade durante o ano todo, né? E o fomento também, que o produtor precisa de uma máquina, o produtor precisa de calcário, e a unidade de desenvolvimento também ela fornece isso, né? Então, na medida que o produtor tem um interesse em ingressar como uma atividade orgânica, a gente começa todo um rito, né? Preparando toda a parte burocrática e depois partindo para assistência técnica mesmo na propriedade. Rivelino, qual é a diferença entre orgânicos e hidropônicos? Que eu já vi esses 2 termos ali na loja de produtos. O hidropônico ele é basicamente a produção dentro da água. Então ali são colocados os micronutrientes, nutrientes para a planta absorver da água aqueles elementos, né, que ela precisa para o seu desenvolvimento.
a produção hidropônica não é a produção orgânica, né? Ela não é considerada como produção orgânica. Para ser considerada como produção orgânica, ela teria que respeitar uma série de itens que comporta na aquisição dos nutrientes. Então, teriam que ser nutrientes autorizados pela produção orgânica. Existem hidroponias que são orgânicas, existem, né? Então, o principal é ter o selo. Tem que ter o selo de orgânico. Se não tiver o selo de orgânico, né, porque não respeitou aqueles ritos que é necessário respeitar. O produtor tem que ter 2 anos de transição, ele não pode virar orgânico de uma hora para outra. Então, ele tem que ter 2 anos de transição, ou participando de um grupo que certifica a propriedade dele, ou que ele seja de uma certificadora auditada. Então, ela vai coletar a amostra desse produto na propriedade e aí vai verificar se esse produto está isento de agroquímicos ou não, né? Certo. Rivelino, aproveitando que você comentou na questão do selo, né? Vocês têm algum suporte de entidades para credenciar as produções com o selo da agricultura orgânica? Isso, hoje tem a Rede Ecovida, que é uma das maiores certificadoras do mundo, né? Por conta da quantidade de produtores que tem. Então, os 3 estados do sul do Brasil, a Serra da Mantiqueira, alguns estados do Nordeste, já fazem parte da Rede Ecovida. Os produtores se fiscalizam ali, então é a certificação participativa. Nessa, o produtor participa de reuniões durante o ano, né? Então, para muitos produtores, acaba sendo uma situação que, poxa, eu vou pagar mais barato, no entanto, pela certificação, no entanto, eu vou ter que participar das reuniões. Alguns produtores preferem a certificação auditada, né? Que é mais cara, é bem mais cara, mas, no entanto, ele não tem que estar participando do processo participativo. Então, vai muito do perfil, né? Alguns produtores que já têm uma visão mais empreendedora, mais de mercado, alguns produtores que são maiores, talvez eles percebam que a certificação auditada seja melhor. Aqueles produtores que estão iniciando gostam mais da certificação participativa. Rivelino, eu queria que você encerrasse essa entrevista. Você já respondeu parcialmente essa resposta aqui, que é a questão do selo, mas queria que você só reforçasse para a gente finalizar o nosso bate-papo. A dúvida que o cliente pode ter quando chega em uma loja é o seguinte: como saber se realmente esse produto comprado ele realmente é orgânico? E aí, só o selo já responde a toda essa pergunta? O selo de orgânico hoje, ele remete a uma fiscalização muito intensa, tá? Foi essa época que alguém fornecia um produto que dizia que era orgânico e não era. Hoje o selo, ele é levado de uma forma muito séria, né? Existe uma fiscalização aqui, só para ter uma ideia, de órgãos estaduais aqui, a SIDASC e a EPAGRE, fiscalizam sistematicamente esses produtos no mercado, na gôndola do mercado. Então tem que ter lá o selo Orgânico Brasil e a certificadora, né? Normalmente um vai estar amarrado com o outro. Então, tendo esses 2 selos, com certeza esse produto ele está em condições de ser consumido sem ter essa dificuldade do produtor correr risco, né? Então, existe uma frequência de fiscalização muito grande. Evidente que em toda atividade existem as margens de erro, mas a gente pode dizer que hoje 90 das amostras que a gente tem observado, das coletas, 99% são de confiança para o consumidor final. Então o selo ele remete realmente a um índice de confiança muito grande hoje. Muito bem. Rivelino Simas, que é responsável pelo setor de produção orgânica, né, da Unidade de Desenvolvimento Rural de Joinville, nosso muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, foi uma satisfação poder participar aqui.